Sabe, quando um sorriso escapa, bem naquele momento em que não deveria? Pois é, vamos falar sobre esse sorriso. O que será que ele esconde de verdade? É uma sensação muito estranha, né? Aquele riso que borbulha do nada e simplesmente sai, sem pedir licença. Justo na hora errada. Tipo, no meio de uma briga séria. Ou o que é bem mais confuso, sei lá, num funeral. Ou naquele instante de silêncio, sabe? Logo antes de falar uma coisa importante. E aí, puf, vem aquela culpa, aquela voz na cabeça. Por que eu fiz isso? A verdade é que não tinha graça nenhuma ali. Era o nosso corpo, num ato quase de desespero, tentando nos proteger. Aquele sorriso, ele não é uma piada, é um disfarce, uma armadura. Pensa assim, ó, a ansiedade chega e, pá, dispara um alarme interno. O nosso sistema nervoso entra em modo de emergência, procurando qualquer saída. Para algumas pessoas, a reação é travar. Outras disparam a falar sem parar. E para o pessoal, a rota de fuga é o riso. Então, aquele sorriso amarelo, aquela risada nervosa, não é falta de respeito, sabe? É puro instinto de sobrevivência. É que para o nosso cérebro, um desconforto muito, muito grande é visto igual a um perigo real. É algo que precisa ser escondido. E tem que ser rápido. E olha só que loucura o que acontece lá dentro. Num momento de tensão, a amígdala, que é tipo a central de controle do medo no cérebro, começa a tocar todos os alarmes de incêndio ao mesmo tempo. É um caos. Só que, em vez de ligar o modo luta ou fuga que a gente conhece, o cérebro faz uma coisa totalmente inesperada. Ele vira uma chavinha, uma outra chave, e ela manda uma mensagem meio que sutil: sorria, vai que ninguém percebe a bagunça que tá aqui dentro. É por isso que essa risada soa tão fora de lugar. Não é alegria, gente. É uma válvula de escape para pressão. A psicologia até tem um nome para isso, nome chique, afeto incongruente. É basicamente o termo técnico para quando a gente mostra uma coisa por fora, que é o completo oposto do que tá sentindo por dentro. Pra gente, parece doideira, mas pro cérebro, olha, é uma tática genial. Rir dá uma aliviada na tensão, ajuda a baixar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e o mais importante de tudo, compram segundos preciosos para a gente tentar processar o que raios está acontecendo. É que nem quando a gente está prestes a falar algo muito, muito vulnerável e do nada solta uma piada. Não é que a gente é imaturo, é o nosso sistema nervoso gritando: pelo amor de Deus, alivie isso aqui um pouco. Por fora a gente chama de humor, mas por baixo é a linguagem secreta do medo. E aí que tá a grande divisão. Quem já riu quando queria chorar, não tem nada de errado com essa pessoa. Só significa que ela ficou fluente em autodefesa emocional. Porque por fora, o mundo vê uma coisa, talvez calma, talvez até desrespeito, mas por dentro é o caos puro. E assim que o riso vira uma máscara, um escudo bem frágil, nervoso, entre quem a gente é de verdade e o resto do mundo. Só que aí vem a ironia, a parte cruel da história. Essa máscara que foi feita para proteger, Acaba sendo justamente a parede que isola a gente. O disfarce funciona tão, mas tão bem, que as pessoas acreditam. A gente sorri para parecer que tá tudo bem e elas seguem em frente. O problema é esse. Se ninguém vê a rachadura, ninguém vai perguntar o que foi que quebrou. E com o tempo, o que era só um reflexo de emergência vai se cristalizando, vai endurecendo. Aos poucos, a risada nervosa deixa de ser uma escolha e vira o padrão. Vira um hábito. Então, a pergunta que fica é: se o riso virou a nossa língua oficial pro medo, como é que a gente desaprende a falar? Como se para de sorrir quando o que a gente mais precisa é só sentir? Porque no fundo, às vezes, o mais difícil não é nem parar de rir, é ter a coragem de ser visto sem o sorriso. Hoje a gente vai, com muita gentileza, mergulhar na psicologia daquela risada. Sabe qual? Aquela que às vezes escapa sem pedir permissão. A risada nervosa que, quem sabe, virou um tipo de esconderijo. E para a gente começar a entender, o primeiro passo, eu acho, é reconhecer que essa risada, ela teve um propósito. Sim, em algum momento da nossa história, ela foi uma forma de proteção. É que a nossa mente, ela aprende a buscar segurança de umas formas bem criativas, né? Pensa só, se sorrir no momento de tensão aliviou as coisas uma única vez que seja, pronto.
O cérebro guarda isso como se fosse um tesouro. E aí ele passa a repetir, sabe? Sempre que o terreno parece meio incerto, era, de fato, um escudo. Só que o que antes era um refúgio, hoje talvez esteja criando um muro invisível que impede que a verdade de dentro possa respirar, que impede uma conexão real de coração para coração de acontecer de verdade. E, claro, manter esse escudo o tempo todo, isso tem um custo. Um custo bem silencioso que vai se manifestando no corpo e na alma, na forma de um cansaço muito, muito profundo. E é aqui que a gente toca no coração da questão. A grande verdade é que não dá para curar aquilo que a gente continua disfarçando. A risada, nesse caso, ela se torna uma mentira bonita, aquela que sussurra para o mundo inteiro. Tá tudo bem, eu tô bem. Pensa que cada vez que um sorriso desses aparece, quando a alma quer chorar, o nosso corpo está enviando duas mensagens ao mesmo tempo. Uma é a voz da verdade, é aquilo que pulsa aqui dentro. A outra é o eco da sobrevivência, é o que a risada está mostrando lá para fora. E o espaço, sabe? O espaço entre essas duas mensagens, esse verdadeiro abismo, é exatamente aí que a exaustão encontra um lugar para morar. É nesse conflito silencioso entre o que se sente de verdade e o que se finge. Porque o nosso sistema nervoso, ele sabe a verdade, ele sente. É aquele tremor que dá no peito, sabe? Aquela tensão na garganta, aquele nó. É o corpo na sua sabedoria infinita, quase que implorando por um pouco de honestidade. Então, a verdadeira mudança, ela não tá em lutar contra essa risada, não. De jeito nenhum. Ela tá em acolher o que acontece um instantezinho antes, naquele segundo quase sagrado, antes da máscara se formar no rosto. A cura não começa quando a gente para de rir, porque isso seria só mais uma forma de repressão, né? Não é por aí. A cura, ela começa de um jeito muito mais gentil, bem mais compassivo. Ela começa quando a gente consegue perceber aquele momento logo antes da risada. Dá pra sentir? Aquele segundo, sabe? Tão fugaz, em que o medo encontra a consciência um pouquinho antes do reflexo tomar conta de tudo. É nesse espaço, nesse exato espaço, que mora a nossa verdadeira possibilidade de escolha. O convite aqui é só segurar esse momento, sem pressa. Primeiro, só perceber que ele existe. Depois, respirar fundo, bem dentro dele, sem nenhum julgamento. E então, simplesmente escutar. Porque é nesse espaço de permissão que a máscara começa a se soltar, sabe? Sozinha, por conta própria. E aí, quando a máscara se afrouxa um pouco, quando todo aquele ruído diminui, a gente começa a ouvir outra coisa. Uma voz que, na verdade, sempre esteve lá. Só estava escondida debaixo do som da risada. Quem sabe da próxima vez que essa risada aparecer, num momento mais sério, em vez de correr para pedir desculpas ou se sentir mal, que tal só fazer uma pausa e se perguntar com curiosidade mesmo, corpo, o que você está tentando me dizer com isso? E talvez a resposta seja um sussurro, com verdades bem simples e tão vulneráveis. Coisas como, eu tô com medo, ou tô me sentindo muito exposto, ou simplesmente, eu não sei o que fazer agora. E ter essa consciência, isso não é fraqueza de jeito nenhum, muito pelo contrário. Isso é um despertar, porque é quando a gente começa a ouvir o que tem por baixo da risada que a gente finalmente encontra o som da nossa própria voz. Aquela voz que talvez nunca tenha tido espaço para falar antes. E com essa voz, recém-descoberta, a dança toda muda. Tudo se move para um lugar novo, um lugar de integração, onde finalmente é possível rir em paz. Veja bem, o objetivo aqui nunca foi apagar a risada. Nossa, isso seria como arrancar uma página da nossa própria história. Não. O objetivo é outro, entender essa risada, é trazer ela para perto, acolher. É sobre poder olhar para essa parte da gente com compaixão, sabe? Como quem olha para uma versão mais jovem de si. E poder agradecer por ter protegido o que precisava ser protegido. E então, sussurrar com toda a gentileza do mundo, olha, você não precisa mais fazer esse trabalho.
Agora eu tô seguro. E quem sabe, um dia, a risada volte, mas não vindo de um lugar de medo, de desconforto, e sim de um lugar de paz profunda. Uma risada que é leve, que é livre, que não esconde nada, absolutamente nada. Porque é isso que acontece no final dessa jornada. Quando a risada finalmente deixa de ser uma defesa, ela se liberta. Se liberta para se tornar aquilo que lá no fundo ela sempre quis ser. Pura e simples conexão.